Olá, regularmente eu faço consultorias na parte de projetos estruturais e execução de estruturas com outros engenheiros ou talvez empresas de engenharia. E apesar de que algumas dúvidas são específicas daquela obra, a maior parte dos casos das consultorias é onde eu já tenho uma resposta pronta para a pessoa, porque essa dúvida aparece toda hora em consultorias. Questão já aconteceu comigo de eu fazer uma consultoria de tarde e uma consultoria de noite, e de tarde e de noite eu ter que responder a mesma dúvida, ok? E por que disso? Porque muitas vezes é uma questão bem geral, tá? Uma questão de como fazer um projeto que eu acabo tendo que explicar para o meu cliente. Entendido? Agora, o que, que eu pensei? Porque chega até cansado de repetir tantas vezes. Eu pensei que eu vou fazer um vídeo explicando esses principais fatores, essas principais dúvidas que meu cliente tem, meus clientes têm realmente em projetos estruturais. Ok? Bom, a primeira dúvida que eu vejo, que eu chamo a regra do vão grande. O que, que é a regra do vão grande? Basicamente é uma dúvida recorrente, que é assim: na minha região estão acostumados, né, a fazer a obra com vão pequeno e com as vigas pequenas. Mas no meu caso, meu cliente quer fazer um vão grande. E eu queria colocar uma viga pequena e eu não estou conseguindo fazer passar uma viga pequena. Ok? E essa é a regra do vão grande. A regra do vão grande é o quê? Que para um vão grande você precisa de uma viga grande. Ok? Pode parecer uma coisa óbvia, mas as pessoas esquecem. Ok? Elas pensam, na região que estou acostumado sempre fazer as vigas de 30, de 40 e os vãos de 3 a 4 metros. Mas eu quero fazer 30 e 40 viga. Eu sei que tem um vão de 8. Eu sei que a viga, a distância entre os pilares é de 8 metros, mas deve ter um jeito de fazer essas vigas de 40 ainda. E não tem. Tá? Vão grande é viga grande. Tá? E se é um vão muito grande, a viga tem que ser muito grande. Ok? Essa é uma regra especial e não existe nenhuma maneira de evitar isso. Ok? A sua estrutura tem que ser capaz, ela tem que ter porte suficiente para vencer o que você está planejando vencer. Entendido? Isso pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, uma coisa que acontece regularmente é eu tenho um vão de 6, 7, 8, 10 metros e eu queria achar um jeito aí de colocar peças pequenas, uma viga de 40 com duas de 10 nela. Não tem como. Tá? Vou cruzar vigas, fazer uma coisa assim? Não, não tem como. Tá? Algumas soluções mágicas que aparecem, né, aquelas mágicas. A primeira é a mágica da proteção. Tá? Quem sabe você colocar uma viga protegida? Parabéns que você fez. Ao invés de você colocar muito aço nessa viga, você vai colocar muito vergalhão, você vai colocar muito cabo de aço na viga. Tá? Vão grande, vai precisar de uma peça grande. Ok? O protegido ele pode até modificar, pode ser que o aço seja mais forte que o vergalhão, o cabo de aço mais forte que o vergalhão, vai ter menos aço, mas ainda assim vai ser uma quantidade considerável de aço, ok? Outra questão que eu vejo é o seguinte, laje nervurada também é uma outra solução mística, ok? Eu preciso vencer um vão grande, coloca uma laje nervurada, mas a minha laje nervurada está dando muito aço, com certeza, ela tem menor altura que uma viga, então vão grande, ela vai ter que ter uma taxa de aço considerável, porque vão grande exige peças grandes, com uma inércia grande e uma taxa de aço grande, ok? E não tem uma solução mágica que evita isso. Qualquer estrutura adequada vai ter que ter um porte adequado. O mesmo vale para um pilar de uma obra, o mesmo vale para uma fundação, o mesmo vale para qualquer elemento estrutural. Entendido? Próxima questão que a gente tem um problema é chegar na guerra para preparar munição. Isso não funciona. Por que, que eu falo isso? Porque o que eu mais vejo em engenheiros que eu vejo que têm dúvidas é o quê? Vou projetar uma estrutura. Passo número 1, abrir o software. Passo número 2, fazer um desenho do 3D no software. Passo número 3, não sei porque deu um monte de erro no projeto. Ok? Então, essa questão. Você não pode começar a modelar já no software só lançando. Não. Tá? O seu projeto estrutural tem que começar com um pré-dimensionamento adequado, já com uma modelagem base da estrutura, fazendo, quem sabe, um diagrama de corpo livre base, uma ideia base dos principais pontos da obra, ter um modelo, inclusive, eu recomendo até desenhar muitas vezes o diagrama do corpo livre que você espera, os momentos que você espera na estrutura, ok? Para aí sim, depois que você tem uma ideia dos vãos que você vai vencer, das posições que você tem os pilares, de como você vai planejar aquela estrutura, aí sim abrir o software. Ok? Porque se você tentar abrir o software antes e lançar alguma coisa antes, não vai funcionar. Tá? Você tem que já abrir o software engatilhado pronto para saber o que vai lançar. Ok? Eu falo isso no meu vídeo de pré-dimensionamento, eu falo isso na palestra da Uninorte, que também está no canal, ok? Mas é uma questão que você tem que entender. Você não pode começar pelo software, tá? Porque senão você não vai nem saber o que lançar, você vai se perder
na estrutura. E por que eu falo isso de se perder? Porque a outra coisa que eu falo, e muitas vezes eu falo, às vezes uma dúvida do WhatsApp, uma coisa assim, e as pessoas se ofendem. Tá? Por que elas se ofendem? Porque elas acham que eu estou xingando elas. Tá? Elas acham que um cara que está, 1.500 quilômetros daqui, eu me importo em gastar tempo e ofender ele. Não. Tá? E o que eu falo é o seguinte, tá? Eu vou falar para você também que está assistindo esse vídeo, não é ofensa, é uma questão que você tem que entender. Tá? Você é burro. Isso aqui é ofensa? Não, não é ofensa. Por que eu falo isso? Porque o homem mais sábio de Atenas era Sócrates. E o que Sócrates falava? Eu só sei que eu nada sei, ok? A pessoa mais sábia de Atenas sabia que era burra, ok? E os outros, né, que eram mais burros ainda, não sabiam que eram burros, ok? Então você tem que entender que você tem um limite de conhecimento, você tem um limite de inteligência, você tem alguns limites, tá? Você não consegue fazer, digamos, em tudo, tá? Você vai ter um limite, certo? E eu tenho limite, todo mundo tem limites, tá? E por que eu falo isso? Porque outro problema que eu vejo é pessoas tentando fazer um modelo completo, um modelo mais completo, com mais incríveis detalhes, composição certinha, um desenho 3D bonitinho, tudo ao mesmo tempo ali, num modelo extremamente completo da estrutura, desculpe. Um modelo muito completo, perfeito, que ela é uma obra de arte que ela desenha no software, ok? E aí a questão, tá? Primeiro, seu objetivo não é desenhar arquitetônico no software, tá? Seu objetivo não é gerar um 3D bonitinho, não é nada disso, tá? Seu modelo tem que ser só um diagrama de corpo livre, tá? Isso, você foi ensinado na faculdade de diagrama de corpo livre. Os arquitetos estavam aprendendo 3D bonitinho, você estava aprendendo diagrama de corpo livre, tá? Então, seu modelo estrutural tem que sempre ser focado em diagrama de corpo livre. Por mais que quando você clique em 3D, vai ficar umas coisas feias, não importa, tá? Mas tem que ser um modelo, o seu diagrama de corpo livre tem que estar perfeito, ok? E entra a questão: quanto mais completo o seu modelo, mais complexo o seu modelo. Ou seja, se você quiser fazer um modelo que calcula tudo de uma só vez, e eu vejo muito disso, tá? Ele vai ter que ser muito complexo e tem muita chance de dar erro, ok? Isso é... Por que eu falo isso? Primeiro motivo, tá? Quanto mais completo o modelo, mais tempo você vai levar para lançar ele, ok? Se você se distrair em 1 minuto ali, dá para fazer muita bobagem no modelo e dá para piorar muitos resultados. Ok? Quanto mais complexo, se você for fazer ele e ainda for tocar direto, que é outro problema que eu vejo, que por mais que seja uma coisa necessária muitas vezes num projeto complexo, desculpe, é tocar direto, que é o quê? Que é, já até aconteceu comigo, problemas que eu já tive inclusive, nada de cair a obra, mas problemas daí que eu tive que ajustar, gastar mais tempo, que é o quê? Que é tocar a noite reto. É, basicamente. Estou tocando uma obra de manhã, tenho que fazer outras coisas de tarde lá no escritório. Chega de noite, abro o computador e sigo trabalhando naquele modelo. E o cliente precisa disso aqui para daqui 2 dias. Ok? E toca reto, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, trabalhando reto. Trabalha até as 3, 4 da manhã, acorda às 7 outro dia. Não se descansou. No outro dia, a mesma coisa. Chega em casa cansado, quer dormir e faz projeto cansado. Ok? E aí você já tem um limite, tá? Eu também tenho, tá? Todo mundo tem. Aceita que você é burro. Aceita que, se você não aceita que é burro, Sócrates, que não sabe nada, é mais inteligente que você, ok? Então, a questão é, aceita, você já tem um limite. Se você trabalhar com sono de noite, sem dormir direito, seu limite é muito menor, tá? E aí é muito mais fácil o seu cérebro desligar por 1 minuto, ok? E deixar alguma coisa passar. Okay? Que é outro problema que eu vejo. Tá? Muitas consultorias a pessoa me manda um modelo extremamente complexo que poderia ser simplificado assim, em questão de... Já tive, tá? Questão assim, parece piada, mas eu tive projetos que o meu cliente mandou, onde para dimensionar, para clicou em calcular, o software levou 2 horas para calcular. Quando eu refiz o diagrama de corpo livre apenas, em vez de fazer o 3D bonitinho, calculei em 15 segundos. Ok? O mesmo computador. Por quê? Porque um modelo muito mais complexo pode dar problemas também, tá? Muitas vezes você modifica alguma coisinha no software, que pode parecer pouca coisa, mas também ele pode demorar muito mais tempo para calcular, por ser uma hipótese mais complexa, ok? Se você não souber ainda mais como o software se comporta e tudo mais, é fácil dar isso, tá? Que dentro outra questão. Você é tão limitado quanto o software que você precisa utilizar. Por que eu falo isso?
Porque muitas vezes eu ouço, eu preciso modelar um galpão treliçado, mas eu preciso modelar ele no Eberic. Eu tento explicar para a pessoa que não tem como, não, mas é que eu preciso fazer assim e precisa ser nesse software. Ok? Eu trabalho no escritório, tem que ser nesse software. O meu cliente pediu para fazer nesse software. Eu prefiro, eu gosto desse software, eu preciso fazer nesse software. Ok? A partir do momento que você fala, eu preciso fazer nesse software, você está falando o seguinte: se tiver uma maneira melhor, mais eficiente, mais econômica, mais rápida, eu não quero, eu não aceito ela, tá? Eu aceito gastar mais tempo, aumentar a chance da falha, aumentar a chance da problema, dificultar a obra para mim poder usar o software que eu gosto, ok? É um luxo que você está pagando, ou a obra está pagando, ok? Eu não recomendo jamais isso, tá? Por isso que eu falo, o software não está te servindo, joga ele fora e continua de outra maneira. Daí para isso que você tem que ter aquele pré-dimensionamento adequado, para isso você tem que saber dimensionar, para isso você tem que entender como o software funciona, para não ter problemas em relação a isso, ok? E a outra situação também de software é, eu preciso usar o software dessa maneira. Por que eu falo isso? Porque todo software que você vai trabalhar, tirando, ele tem um software bom, tá? Mas todo software que você vai trabalhar, ele vem com muitas regras específicas, tá? Eu conheço um software só que não é assim, tá? Que realmente você pode modelar o que quiser nele, mas é por um motivo diferente, tá? Mas quase todo software que você for trabalhar, ele vai vir com muitas especificações, muitos detalhes específicos, muitas questões específicas sobre o dimensionamento em si, ok? Muitas vezes você vai pegar, inclusive eu posso demonstrar, tem exemplos específicos. Se for pegar o CIP 3D para calcular um galpão, é possível lançar no CIP 3D um galpão com pilares de concreto, já dimensionados pilares de concreto? É perfeitamente possível, mas aquele módulo de pilares de concreto tem que ser configurado muito bem para ele dar certo, porque senão ele vai dar resultados errados como base, ok? Ou também pode acontecer outra questão, que mesmo modelando corretamente, aquele lá não é o modelo ideal. Muitas vezes o software tem outras maneiras de modelar a estrutura que não é o módulo que vem no software, porque o módulo que vem no software é limitado para situações específicas. Inclusive isso aconteceu 2 vezes numa semana, que duas pessoas diferentes chegaram para mim e falaram, eu preciso modelar isso aqui, mas eu preciso achar um módulo específico para calcular isso. E eu falo, não, tem um modelo muito mais fácil, só que você tem que pensar na estrutura, analisar a estrutura, entender os conceitos e pensar em diagrama de corpo livre. Ok? E não é o que as pessoas fazem. Não, mas eu preciso explicar para o software, que é outra questão. Você não precisa explicar nada para o software. Você precisa pegar a informação do software. Ok? Tá, você pode desenhar no software e tudo mais, mas a questão é, o objetivo final é que o conhecimento fique com você. Tá? Mas a questão aqui é que não se limite pelo software, principalmente. Tá? E aquele software que eu falei, que não tem erro nenhum, que ele funciona perfeitamente, sabe como ele se chama? Excel, ok? Então esse é o software perfeito porque ele não vem com situação nenhuma, ele é uma folha em branco, tá? Quanto mais completo seu software, mais chance dele ser específico, ter uma regrinha específica que dá um modelo errado, e todo software complexo vem com regrinhas específicas que podem dar um modelo errado, ok? Tá? Próxima situação que eu vejo, medo de norma, ok? Algumas pessoas têm medo, elas acham que a norma morde, ok? E a norma não morde, tá? Você pode ler a norma. Muitas pessoas falam, ah, mas a norma é complexa. E eu concordo. As normas de dimensionamento estrutural foram feitas só para engenheiro, certo? Você tem engenheiro civil para usar aquela norma de dimensionamento estrutural. Inclusive, se você não é engenheiro civil ou nem ou arquiteto, eu não recomendo que você tente dimensionar uma estrutura, porque você nem tem possibilidade disso, né? Você está basicamente violando a lei a fazer isso, ok? Mas se você é engenheiro civil, você tem que ter capacidade cognitiva suficiente, tá? E daí as mesmas pessoas que falam, ah, mas o Gilberto está me ofendendo, me chamando de burro, tem medo de ler a norma, tá? Porque elas acham que a norma é muito complexa. Aí a questão é, você tem que ler a norma. Ah, mas a linguagem é complexa. Sabe por que a linguagem é complexa? Porque você nunca lê a norma, ok? Dentro de outra questão, não tem assim, uma dúvida de consultoria, mas é a mesma coisa que falam para mim. É o quê? Ah, mas Gilberto, eu não quero pegar um livro em inglês porque eu não sei inglês, ok? E adivinha só, quando apareceu o primeiro livro em inglês, quando eu tinha 12, 13 anos, não tinha nada a ver com engenharia, tá? Mas eu estava lendo lá Senhor dos Anéis em inglês. Quando eu peguei o livro em inglês, se eu tivesse pensado, nossa, está em inglês, eu não sei inglês, eu nunca aprenderia inglês, ok? Você só vai aprender inglês, você só vai aprender a norma
quando você se acostumar a ler norma, ok? Quando que é fácil ler uma norma? Quando você já leu 15 normas antes, tá? Quando você já leu e releu aquela norma, é muito fácil ler a norma, ok? Mas se na primeira norma que você vê, você abriu, opa, tem uma formulinha complexa, e você fecha com medo que ela te morda, nunca mais você vai entender nada de norma, ok? Então, não tenha medo da norma, ela é complicada? Sim, felizmente, você deve ser engenheiro, você deve ter pegado coisa complicada para estudar, e você deve ter conseguido, pois cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4 não é a coisa mais fácil do mundo também. Você teve que aprender, e aquilo era só um treino para você aprender a norma, ok? Entendido isso? E outra questão, tá? Na verdade, se ler a norma é basicamente igual um advogado falar, eu não gosto de ler leis, eu não gosto de pegar o vademecum, eu não, uma pessoa que faz isso não é advogado, é no máximo bacharel em direito, ok? E outra questão, não busque livros que explicam a norma, ok? Tem livros específicos sobre isso, tá? Só que tem um problema nesses livros específicos que ensinam a norma, tá? Que é muito fácil o autor errar ao copiar. Por que eu falo isso? Imagina um livro, tá, de 400 páginas. 400 páginas. Você já viu quando eles fazem o livro e fazem uma revisão depois, que eles modificam e fazem notas e erratas? Pois é, quase todo livro tem isso. Na verdade, acho que todo livro, talvez eu conheça um livro que não tenha tido um errinho. Tá? Um livro técnico que não tenha tido um errinho ali, algum detalhe, pode ser um ponto e vírgula, mas tem. Tá? Imagina que isso é feito de uma fórmula, que é muito comum, errar uma fórmula. Então a pessoa vê uma fórmula da norma e copia, ok? Mas quando vai copiar, ela esquece, tá? Inclusive, um problema que eu tive, isso aí é questão, eu tive mesmo, tá? Questão de Gilberto ter, tá? Quando eu comecei a estudar, na verdade nem era norma brasileira, tá? Mas é dimensionamento de chapas finas, eu pegava uma fórmula que estava elevado na 2/3. E sabe o que estava no livro? Multiplicado por 2/3. Ok? E isso dá uma diferença significativa, dá um erro gigante no resultado. Ok? E depois, quando eu voltei e vi o original e vi a dedução através do Timochenko, tá, que é Resistência Materiais, era elevado na 2/3. E aí me surgiu o motivo por que não estava dando certo aquilo lá. Entendido? Mas é uma questão que você tem que estudar a base, principalmente, ok? Isso pode ser a base, pode estudar estática também, tá? Mas é estudar a norma, porque muitas fórmulas vêm da norma, tá? A gente tem a norma que ela cria regras específicas também sobre o nosso dimensionamento, ok? E claro, né, tem a questão estuda a base, tá? Por que eu falo no meu livro no meu vídeo de bibliografia que eu recomendo que você vai estudar a resistência dos materiais com o Timochenko? Porque foi o Timochenko que derivou a maioria das coisas. Então, se eu pegar da fonte, ok, tá? Se eu pegar da pessoa que leu a fonte, dificultou. Se você pegar a tradução da pessoa que leu a fonte, complicou, porque passa por mais mãos, tá? Quando você era criança, você brincava daquele do joguinho, né? Da telefone sem fio, que uma pessoa falava para outra, falava para outra, falava para outra, e voltou que a pessoa estava precisando, sabe? Começou que a pessoa estava entrando no carro e terminou que ela estava andando no abacate. Acontece, ok? Então, é a mesma coisa. Você está fazendo telefone sem fio. Não faça. Vá sempre à fonte, certo? Estudo Timochenko, inclusive eu estudo Timochenko já no inglês, porque ele escreveu em inglês, e eu aprendi inglês porque eu nunca tive medo quando apareceu a primeira vez, e o mesmo vale para isso, tá? Não tenha medo da fonte, vá direto na fonte, ok? Por final, tem uma questão que isso aqui realmente é questão de princípio meu que eu não vou responder nesse vídeo, tá? O que é dúvida de software, ok? Muita gente tem dúvida, como que eu faço o software fazer isso? Qual botão eu aperto para fazer isso, tá? E aí é um problema que eu vejo que é um problema de fundo, o problema não é usar o software, tá? Porque o software nunca é problema, tá? Para a maioria das vezes, o problema é que a pessoa se limitou ao software. Tá? Então, a questão é, eu já tive construído, as pessoas falam, estou uma semana tentando fazer isso no software e não consigo. Ok? Entra a questão, se você está uma semana fazendo calcular no software, vai para calcular na mão, que é muito mais rápido do que uma semana para fazer uma coisa simples. Só que se você se limita ao software, realmente vai ser complicado. Então, a questão é que daí essa parte de como usar o software mais modelagem, eu deixo para os meus cursos, mas a questão principal é se limitar, isso aí vai entrar em se limitar ao software, tá? Se limitar a só usar o software e se focar dentro do software quando você não sabe usar ele, ok? Quando você sabe como ele se comporta, você não entende os erros dele, ok? E você não entende os problemas que ele tem, tá? E entra uma questão aqui que muitas vezes as pessoas chegam para mim, mas eu fiz um curso lá, tá, de CPCAD.
no curso SPCAD, apareceu um cara que era excelente operador de SPCAD, ele mostrou certinho qual botão apertar para usar a coisa, mas ele não mostrou verificação, ele não mostrou modelo de cálculo, não mostrou nada, só mostrou qual botão apertar. Ou pior ainda, tá? Aí entra a questão que eu já vi, certo? Uh, Cursos onde a pessoa ensina errado e é um conceito bem simples, tipo flambagem de peças, tá? Eu vejo pessoas ensinando errado, tá? Inclusive tem até um vídeo meu falando que você jamais deve usar flambagem zero no chip 3D, que é uma maluquice que tem um cara lá que ensina e fala que é assim mesmo, mas dá certo, porque ele sabe enganar o software, ok? Esse é outro cuidado que você tem que ter, tá? Você jamais deve tentar enganar o software, ok? E é aqui outra questão que eu vejo também, que muitas pessoas, eu vou executar com 14, mas eu vou lançar com 15 porque é mais fácil lançar no software com 15 o pilar, tá? Depende do caso, você pega um pilar, você pode modelar, pega um pilar 14 por 30 e 15 por 30, lança os dois no software e coloca uma carga de 20 toneladas nos dois. Vai dar uma diferença considerável na taxa de aço, ok? Então você não pode mentir para o software, você não pode tentar driblar o software, ok? Você não pode tentar enganar o software. Eu vejo muitas vezes as pessoas tentando enganar o software só para dar um 3D bonitinho, só para dar um resultado melhor, para questões específicas, que você tem que ter muito cuidado, ok? Porque você não tem que nem exportar o que o software está pensando, porque ele não pensa. Ele só te dá resultado. Se você está enganando ele, você está se enganando, beleza? Mas por enquanto é isso. Tenham cuidados com o software. Se você precisar de uma consultoria, pode me contactar, mas a maioria das vezes é questão mais de ter uma base mais forte. Ou, claro, né, um caso específico, né, que daí sim as consultorias tendem a ser eficientes, se você tentou fazer um projeto precisa de uma revisão. Ok, um caso específico, tá? Onde você sabe o que está acontecendo, só precisa tirar dúvidas específicas. Aí sim, tá? Beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.